Oi, gente linda do meu core! Como vocês estão? Espero que todos bem, na santa paz de Deus. Gente, bora para mais um videozinho? Gente, lembrando, quem ainda não viu a primeira aula, que foi a semana passada, sobre copy, que são aulas importantíssimas, tá? Essa é a segunda aula. São duas importantíssimas que eu fiz, a da última semana e essa, tá? Então, complementando, essa é a segunda e é a final, tá? Dessas aulas. Depois a gente vai entrar em outro assunto. Então, é importante, quem não viu ainda, ver aquela aula e veja essa aqui também. Não tem problema se você tá vendo essa e vai ver a outra depois. Não tem problema. Por quê, gente? Eu falo, por que eu fico insistindo em copy? Vocês vão ver aí, quem ainda não me segue, quem ainda não se inscreveu, por favor, façam isso e aproveitem todo o conteúdo que vocês têm aí, tá, gente? Por quê? Porque vocês têm conteúdo aí gratuito que ninguém entrega nem em mentoria, tá? Ninguém entrega nem em mentoria. Então, vocês podem ver lá, criativos, tá? Que eu fiz, meus criativos dos 7 dígitos, meu produto que eu fiz 7 dígitos, o primeiro 7 dígitos com ele, tudo aí descritinho, só para vocês pegarem e usarem. E muita gente ainda não faz, tá, gente? Então, assim, saindo daqui, tarefa para casa, correndo ver a outra aula, quem ainda não viu, tá? Quem já me acompanha sabe que eu foco em 3 pilares, tá? A mineração, encontrar um produto legal, gente, legal que eu falo o quê? Que tem qualidade, tá? Que você possa oferecer ele por muito tempo, que você possa oferecer para ter clientes comprando de você sempre. Eu não ofereço, eu não indico, eu não incentivo você a vender produto de momento, a você fazer cliente de momento e a você fazer venda única, tá? Não incentivo, porque a minha forma de trabalhar, o meu método de trabalhar, o método que eu ensino vocês aqui, o método que eu ensino vocês nas minhas mentorias, tá? Quem tá comigo sabe, são métodos de negócios lucrativos, de negócios competitivos e de negócios duradouros, tá? Então, você não vai correr o risco de ter uma coisa para começar hoje, amanhã não ter mais, começar hoje, daqui a um ano não ter mais, tá? Então, tudo que eu tô ensinando aqui são coisas que vão levar vocês sempre um degrau acima. Vai depender de vocês, porque o conhecimento tá tudo aqui, tá? Então, bora para mais essa aulinha? Rapidinha, rapidinha. Bora lá. Gente, o que acontece? Vamos falar hoje de 3 coisas relevantes, topzera do momento para as COPs. Quem ainda nunca viu falar de One Big Idea, tá? One Big Idea, que significa uma grande ideia, tá? É o que resume, tá? Tudo na nossa COP. É o que resume tudo para uma venda bem feita, tá? Eu falo tudo como? Ah, como assim, Sônia, tudo? Da oferta que você vai fazer, tá? Você vai identificar. Eu já falei isso aí em outros vídeos passados, eu sugiro que vocês peguem a playlist que fala só sobre copy e criativo, tá? Tem um curso lá com várias aulas, que é seguir e vender, tá? Seguir e vender. Não adianta querer fazer o contrário. Ah, eu quero vender, vou montar minha loja, começar a vender, dar cabeçada, gastar dinheiro. Não, tá? É o contrário. Então, o que você vai fazer, gente? Você vai lá nessa pastinha, vai olhar o que tá falando lá, e aí você vai voltar aqui, tá? Nós vamos falar o seguinte. A grande ideia é o seguinte, você tem um produto que tem várias características, ele é muito bom, tá? Ele tem 3, 4, 5 características, todas elas você vai mostrar, você vai falar, você vai envelopar esse produto, tá? Com todas essas características, claro. Porém, você vai frisar em uma só, tá? O que seria essa uma? Gente, você vai pegar a dor mais forte, o desejo mais forte. O que o seu cliente, nesse caso, o que a sua audiência, o que o seu público está esperando desse produto? Alguma coisa que ainda não foi encontrada no mercado, alguma coisa que você tem como que se diz, você tem como competir, ninguém está oferecendo, né? Alguma coisa que você vai mostrar que vai estar acima de todas essas características, tá? Tanto pode ser na dor, como pode ser no desejo, né? Um status, alguma coisa que vá, né, dar aquele pontapé, que vai pegar aquele gancho
para o cliente prestar atenção no seu produto que ele ainda não viu em nenhum lugar, tá? Antes de mais nada, vocês vão falar sobre essa grande ideia. Depois, vocês podem falar sobre o resto das características, sobre o resto dos benefícios, tá? Então, como que eu descubro isso, Sônia? Ué, mas professora, eu não posso saber isso antes de vender o produto. Pode, você pode sim. Você vai fazer isso através de pesquisa de mercado, através de empatia com seu público, através de conexão no Instagram, através de conexão no seu próprio site, tá? Quem que entra no site? Porque, gente, aqui nós não estamos falando só de um anúncio que vai para o Facebook e de uma página de vendas que vai estar lá do outro lado, uma única página de vendas. Eu estou dando para vocês isso aqui para fazer uma copy de uma maneira geral, tá? Eu não estou falando, eu vou lançar um produto, vou fazer uma copy só com uma landing page, só com um AVSL, só com... Tudo bem, vai fazer, é o mesmo processo, tá? Mas você vai ter que fazer uma pesquisa de quem poderia ser seu público, até porque na hora que você for construir o anúncio, tá? Fazer o tráfego pago, você tem que ter essa ideia para não jogar dinheiro fora. É claro que o Facebook agora, né, com a inteligência artificial e tudo mais, tudo progredindo, né, tudo indo a favor do automático, nós temos vários níveis, né, de anúncios que a gente já é muito auxiliado pelo Facebook Ads, porque ele já dá praticamente a maioria, vamos dizer, um feeling de quem será seu público, mas você tem que ter uma noção, você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma ideia de idade, você tem que ter uma ideia de gênero, você tem que ter uma ideia de... Isso é imprescindível, tá? Não é colocar no automático e deixar lá, não. Isso aí, se vocês quiserem entender melhor sobre público, sobre tipo de anúncio, sobre campanha, sobre como vocês vão fazer para acertar o público, para ter um CPM baixo, para ter o CPA ideal, vocês vão olhar na playlist lá que eu tenho curso de Facebook Ads, também dando dicas lá de graça, é gratuito, tá? Dando dicas que podem mudar a sua vida. Então, para isso, vocês vão olhar lá, tá bom? Então, vocês vão pegar aí, gente, eu não sei se vocês já viram falar dos 4 U's, tá? O que vocês vão pegar? Vocês vão pegar aí a promessa que seja útil, urgente, ultra específica e única, que é aquela que vai atender aquela dor, tá? Que você sabe que seu avatar tem, você sabe que sua persona tem. Então, a hora que você analisou uma característica, por exemplo, você tem 4, 5 características, você analisou uma, sabe? Que você fala, essa vai bombar, tá? Essa é a que vai pegar na dor dele. Como se diz, você tem vários defeitos, tá? Vamos fazer uma analogia rápida aqui. A gente tem vários defeitos, mas tem um único, que a hora que a pessoa pega ali, você fala, nossa, pisou no meu calo. Aí pisou no meu calo, tá? É onde vai na ferida, como se diz, tá? Então é isso que você tem que encontrar. Porque aí é metade da venda garantida, tá? Aí é 50% de venda feita, tá? Outra coisa, você tem que fazer, né, as suas copies, né, o seu criativo de uma maneira em si, tá? Eu falo copy porque é o texto, né? Estamos se referindo ao texto. Quando você fizer, coloca palavras simples, coloca palavras que você vai estar conversando com o público, independente de quem seja. Não que você vai anunciar uma coisa para advogado, uma consultoria, uma coisa para medicina, né, você está trabalhando, fazendo um tráfego pago para um consultório médico. Gente, você vai falar da mesma forma, da forma simples, da forma que a pessoa vai entender. Tá? Você não vai falar em termos médicos, você não vai falar em termos científicos, você não vai usar termos rebuscados, jurídicos, sabe? Termos de advocacia. Não, porque você vai conversar diretamente com as pessoas que estão lendo o anúncio e você não sabe se essas pessoas... O que a gente vê muito por aí? A pessoa vai ler o anúncio e ela se sente burra. A pessoa vai ler a copy, né? Ela se sente burra. A pessoa vai ver um vídeo, ela se sente incapaz, porque ela fala, gente, eu não estou entendendo. Ela tem que entender a mensagem no primeiro momento, porque isso aí é urgente, tá? Os primeiros 7 segundos são a impressão visual, é de 3 a 7 segundos a sua copy. Eu vou passar isso aqui embaixo, tá? Na parte que fala de autoridade, eu vou fazer uma complementação para vocês. Então, assim, quando ela olha o anúncio, ela não tem que ficar pensando muita coisa, falando, meu Deus, o que tá querendo dizer? Porque ela desmotiva, ela sai do anúncio, gente. Ela sai da leitura.
ela sai da sua conversa. Ela deixa você falando sozinho, se é no WhatsApp, se é vídeo, ela para de escutar, ela para de assistir. Então você tem que ser fatal ali, tá? Tem que usar copy escorregador, que a gente costuma chamar, tá? Se for um pitch de venda, se for um texto em anúncio de Facebook, se for um texto no Google Ads, se for uma coisa no TikTok, cara, tem que ser óbvio, tá? É uma coisa repetitiva e óbvia, onde o cliente vai olhar, bater o olho e descobrir, tá? Naquele momento ali, naqueles segundos, que é aquilo que ele vai querer. Então, se você estiver fazendo uma copy, escrevendo aquele monte de tópicos, né? Aquele monte de característica, fazer aquele vídeo de 20, 30 segundos, onde não mostra as partes principais, né? Onde começa aquele vídeo, tanto pode ser texto da copy, como pode ser um vídeo, aqui não tem gancho, sabe? Que não tem a gente fala hook rate, né? Que a gente chama, que é o tempo de gancho exato, né? Que é aqueles mínimos segundos do início da sua copy, tá? Isso, gente, é uma coisa que tem que haver, tá? Você vai ter a simplicidade, a rapidez. Use palavras fáceis e palavras que vão já evidenciar a característica, evidenciar o benefício, para vocês não terem, para o cliente não ter que reler. Porque, gente, copy, vamos enfiar isso na cabeça, eu vou usar um outro termo aqui, vou usar um exemplo assim, bem, para a gente ser bem simples aqui, até no exemplo, tá? Uma copy, tá? Um criativo em si, completo, ele não pode ser ele não pode ser um texto do Enem, ele não pode ser uma questão de Enem, não. Que você começa a ler, aí quando chega lá no final, você já esqueceu o que estava querendo dizer lá no início, aí você volta lá em cima para você entendeu? Eu falo porque como eu elaboro também essas coisas, estou sempre trabalhando nesses bastidores aí de cursos, de pós-graduação, de elaborando questões para o Enem. Então, assim, é um outro objetivo, tá? Não é o objetivo que tem aqui. Aqui tem que ser texto simples de ler, tá? Com frases curtas, frases com palavras fáceis de entender, tá? Coloca uma repetição ali que vai causar que ele vai gravar aquela característica, aquele benefício, tá? Tem que ser óbvio na hora que ele lê. Porque os primeiros 3 a 7 segundos, é por isso que eu falo, gente, não façam vídeo, quem vai fazer vídeo, né? Não façam vídeos maiores que 15 segundos. E de preferência que do primeiro segundo aos 7 segundos, tá? Você já tenha falado quase tudo do produto, tá? Você já tenha mostrado quase tudo do produto. Porque a maioria das vezes o cliente não vai aguardar mais do que isso, tá? Isso é experiência, tá? Isso é prática. Isso eu tenho 3 anos de copy e não é só de drop, tá? Porque eu trabalho com infoprodutos, eu vendo infoprodutos, tá? Eu faço gestão de tráfego para algumas empresas. Em tudo que vocês forem fazer, a copy tem que ser rápida. Ah, eu vou fazer um lançamento. Ok, professora, mas um lançamento não pode ser... Gente, eu sei, lançamento é VSL. Ok, é uma outra estratégia. É uma copy também. Eu também não aconselho vídeos longos, tá? Em VSLs. Eu acho que a gente tem que quebrar aquele paradigma, tá? De que VSLs tem que ter aqueles vídeos de 3, 4, 5 minutos. Gente, eu já vi VSL, porque a gente estuda, a gente faz masterclass também, até para trazer para vocês um conteúdo bacana, tá? Quem acha que, nossa, a mentoria, ai meu Deus, é muito cara, né? 5 mil, 4 mil, 3 mil. Cara, a gente paga em masterclass, é 30 mil, é 40 mil, tá? Em 2, 3 dias, no máximo. Tá? Tem algumas que até é de um dia inteiro, 8 horas, mas você aprende muito, tá? Eu faço muito isso fora do Brasil, que eu gosto muito, a gente tem conteúdos mais, né, diferentes um pouco do que ofertam aqui, porque aqui, né, muita gente repete muita coisa. E eu faço isso porque eu não tenho dor de gastar, gente, porque a gente aprende muita coisa. São coisas que a gente não enxerga, tá? Por exemplo, aqui nesse conteúdo tem muita coisa que gente que faz cópia há muito tempo, gente que faz criativa há muito tempo, gente que faz anúncio há muito tempo, não sabe. Não sabe. E é um gatilho, porque se você não tiver isso aqui, né, na cabeça, tá? Isso aqui é conteúdo de mentoria. Se você não tiver isso aqui na cabeça, isso aqui, uma coisa dessa aqui pode virar sua chave,
tá? Você aplicando, né, uma ou outra, ou as 3 coisas dessas juntas, melhor ainda, pode virar a sua chave. E aí muitas das pessoas pensam, ai meu Deus, por que eu não vendo? Gente, por que eu não tenho lucro? Por que o fulano tem lucro? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aí. Vai aí na playlist e dá uma olhada. Muito importante também. Por quê? Eu coloco esse tipo de vídeo, gente, tá? É para quebrar, tá, as objeções de vocês. Porque, nossa, minha loja tá perfeita, meu produto é perfeito, eu fiz uma cópia perfeita. Não fez. Você não fez uma cópia perfeita, você não anunciou para o público certo, tá? Ou você não tem uma página de vendas perfeita, ou você não fez um vídeo perfeito, ou o seu público não está perfeito. Você tem que alinhar isso tudo. Porque se você deixar de fazer uma, 2 coisinhas dessa, não vai funcionar. É um processo, tá? Como é que a gente trabalha com processo? Eu vou falar um pouco além, tá? Porque eu gosto de conteúdos, eu não gosto de conteúdos rasos, tá, gente? Então todo mundo fala, nossa, mas né, a professora faz vídeos longos, tal. Faço sim, porque é nesses vídeos que vocês vão aprender, tá? Se vocês ficarem até o final, esses que ficam são os 1%, tá? São os 1%, são os que vão conseguir vender, são os que vão conseguir ter uma empresa duradoura, que vão conseguir ter uma loja que é para a vida, né? Vão criar outras lojas, outros tipos de negócio. Por quê? Porque ele teve paciência e aplicou, tá? Porque muita gente só sabe falar, eu não tenho, gente, por que fulano tem lucro? Por que muita gente tem lucro? A maioria de alunos que eu recebo na mentoria é falando, poxa, mas eu fiquei há tantos anos, tem gente que tem 2 anos, gente, não conseguiu fazer venda. Ah, e o erro está nas coisas, o erro está na... Não, o erro está nele. O erro está nele que não aplica o que tem que ser aplicado, que não tem paciência para estudar e fazer o passo a passo, que é pular do primeiro para o último, tá? Não tem paciência, porque se a pessoa não tem paciência de assistir um vídeo, uma aula, tá? Como muitos têm, e praticar esses vídeos e essas aulas como muitos têm, talvez é por isso que ele não tem o lucro que muitos têm. Talvez é por isso que ele não tenha hoje o salário que muitos têm. Talvez seja por isso também que ele não tenha a loja ainda que muitos têm, que estão bombando de vender. Né? Então, ou seja, o problema não é do processo, gente, porque processo a gente implementa para ser seguido. Tá? Nas empresas, a gente costuma fazer uma coisa bem bacana. A gente trabalha com implementação de processos. Né? A gente implementa um processo para que tenha melhoria, para que tenha um resultado bom. Depois que a gente implementa, tá? A gente treina todo mundo para desenvolver esse processo. Tá? A gente ensina todo mundo. Depois que a gente ensina todo mundo, a gente tem uma equipe de auditoria, tá? Para auditar, né, os processos, se estão sendo feitos pelas equipes e se não estão sendo feitos. E se não estão, o porquê não estão. Qual a dificuldade que as pessoas estão tendo que elas não conseguem executar os processos. Porque para eles chegarem naquele resultado que está lá no finalzinho, tem que executar todo o processo e certo. E correto, conforme foi feito o treinamento. Então é por isso que as coisas funcionam nas empresas. Quando eles contratam mentores, quando eles contratam consultores, que é para desenhar como o processo vai funcionar melhor. Agora, por que as pessoas sabem qual é o processo? Né? Estou transmitindo isso para cá, para nossa aula aqui. Criar um e-commerce, criar um infoproduto, qualquer produto ou serviço que vocês queiram vender. Por que as pessoas estão tendo todo o conteúdo aqui, tá? Que é o conteúdo correto, testado, né? Por várias pessoas que já fizeram isso e já deu certo, falando que tem que seguir assim, 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 assim. E as pessoas não fazem, tá? Então, é daí que nasce o 1%. Foi outra pergunta que me fizeram no Instagram. Professora, por que sempre todo mundo fala nos vídeos o tal do 1%, você é o 1%, você é o... É isso aí. É daí que surgem as pessoas que são chamadas de 1%. São essas que assistem os vídeos até o final, são essas que fazem os testes certinho, são essas que têm a disciplina de ter horário para fazer, para executar, tá? E acompanhar o resultado. Porque, gente, não existe resultado sem teste, tá? Não existe. Vocês vão ver aí, quem quiser
pode se inscrever aí, pode seguir no Instagram, tá? Que tem muito conteúdo bacana. Pega a playlist, vai dar uma olhada e vê se esse conteúdo não vai te atender. Eu coloco aí com resultado, gente, da minha operação. Das 3 operações que eu tenho aqui e algumas coisas ainda da operação que eu tenho fora do Brasil. Que muitas das coisas servem para cá. Tá? Então, vamos finalizar aqui com a parte da autoridade. Essa parte da autoridade eu coloquei porque eu não estou me referindo somente a produto e não estou me referindo somente a dropship, tá? Aqui eu estou falando sobre a parte que vai falar de todos os tipos de vendas, tá? Pode ser uma venda de uma mentoria, pode ser uma venda de aulas gravadas, pode ser vendas de aulas online, pode ser venda de um infoproduto, um e-book, por exemplo, também, né? Além das aulas, além de... Pode ser venda de qualquer produto, de um produto físico também. O que você tem que ter? Você tem que ter autoridade, tá? Para falar disso. Você tem que ter autoridade para mostrar, para passar credibilidade para o seu cliente, para aquele público que você vai apresentar, tá? Aí nós vamos voltar um pouquinho para a parte de loja, tá? Tem loja que ela vai desenvolver isso aqui tudo, que ela vai fazer tudo aquilo, mas ela vai morrer na praia, lá na página de vendas. Tô citando um exemplo trágico, mas é real. Por quê? Porque você vai chegar na página de vendas da loja, ela tem tudo de uma loja fake. Ela tem tudo. Ela não passa credibilidade. Você tem que ter uma certa credibilidade, tem que estar tudo organizado, tem que estar num padrão, né? Eu tenho um checklist, gente, para quem quiser, tá? Gratuito, tá aí na playlist, uma das playlists aí. Acho que, se não me engano, chama Muitos Cliques, Pouca Venda, Nenhuma Venda. É um checklist maravilhoso. É só você chegar e ir ticando lá e ver se a sua loja está dentro daquilo, se ela está preparada para você começar uma venda, tá? Então, isso você tem que fazer, porque não adianta, tá? Aqui eu tô falando, por exemplo, olha, os argumentos, tá? Que argumento você vai usar para vender seu produto? Isso depende demais, gente. A venda depende do argumento que você vai colocar lá, tá? Aqui, ó, vai entrar aqui, ó, tá? Se for dor, se for desejo, se for... Tá ligado totalmente com o argumento que você vai usar para essa pessoa acreditar naquilo. Você vai vender um remédio de emagrecimento para uma pessoa que ela já tem uma coisa desde criança, né? De ser gordinha, de ser traumatizada, e ser aquilo. Que frase, que argumento eu vou colocar ali, naquele remédio, naquela página, ou naquele vídeo, né? Que vai clicar o gatilho dela, né? Qual será esse argumento, tá? Colocar provas sociais, gente, do produto, isso é importantíssimo. Criem o Instagram tem que estar muito bem embasado, porque é lá que você mostra o seu produto, é lá que você mostra, né, nos stories, tá? Os stories, gente, pode não parecer, mas os stories do Instagram, eles entregam muito mais do que qualquer feed, tá? Faz o Reels, posta 1, 2 por dia no Stories. Gente, não tem lugar melhor para se fazer copy que Stories de Instagram, porque ali é onde vende, tá? É o tipo de público que vai ter aquela visibilidade rápida e precisa ter uma coisa assertiva. Então, lá é o lugar onde você põe uma coisa, uma frase rápida, uma copy bem embasada, com poucos segundos, tá? Eu costumo falar que Stories de Instagram é uma caixa registradora, cara. Porque se você tem uma rede social bem embasada, né? Você tem um Instagram muito bem... Eu vou fazer um vídeo só disso para vocês. Já prometi isso e ainda não fiz, tá? Já tá no radar aqui. Vou fazer para vocês entenderem como é que funciona, tá? Um Instagram bem montado, um Instagram bem feito. Vocês vão ver o que é um Instagram bem feito para atrair cliente. É onde vocês podem fazer a copy lá dentro, tá? E fazer venda toda hora, tá? Então, se você, por exemplo, tá falando de uma aula, por exemplo, você tem que ter uma postura, tá? Se você for vender, vou vender um curso, tá? Eu acho legal você colocar uma postura, coloca uma imposição, coloca uma roupa bacana. Não precisa ser terninho, não, gente, não quer dizer isso.
tá? Mas esteja apresentável, pelo menos, né? Para você passar uma autoridade naquilo que você está falando, tá? Cuidado com as coisas que ficam atrás de você quando tá gravando alguma coisa, né? Você vai vender um infoproduto, por exemplo. Se for um e-book, ótimo, né? É só uma coisa escrita, mas se você for estar falando, né? Você está fazendo uma palestra, você está fazendo um debate, você está num podcast, né? Isso tudo vai vender alguma coisa para você, até no próprio Instagram, no seu history, no seu Reels. Cuidado com como você está levando esses argumentos, né? O que você fala, que palavras, né? O textual também conta muito. Por quê? Você tem que passar uma autoridade, você tem que passar o quê, gente? Você tem que ter expertise e resultado. Ok, expertise e resultado é o que vai te levar para outro nível, tá? Então você vai mostrar isso. Ah, tô vendendo um produto que para isso, isso, isso. Mostre resultado, tá? Mostre prova social. Ah, eu tô vendendo isso, isso, isso. Tô vendendo, aqui no caso, tô vendendo para vocês uma palestra, tá? Tô querendo que vocês comprem uma palestra, que tô dando mais ou menos aqui uma breve, né? Tô fazendo uma breve copy com vocês, quero que vocês me contratem para fazer uma palestra. Cara, vocês iam achar, se eu viesse aqui toda descabelada, tivesse falando só gíria, tivesse falando, eu não ia vender nada, tá? Então, cada termo que você usa tem muito a ver com o que você está vendendo, tá? Cada roupa que você usa tem muito a ver com o que você está vendendo. Cuidado com isso, tá? Então, assim, copy, gente, essas três coisas tem que andar alinhada. Tem que andar alinhada, tá? Você vai, olha, os argumentos, não se esqueçam. Faz pesquisa de mercado, olha o que o concorrente está oferecendo para você não ser surpreendido pelo cliente quando você vai debater com ele, principalmente venda direta no WhatsApp, tá, gente? Porque às vezes você vai falar uma característica do produto, o cliente já sabe 3, 4, 5 que esse produto tem e você não sabe. E aí você vai passar vergonha, tá? E ainda vai perder a venda, tá? Então, o que seu concorrente está oferecendo? Eu falo isso em todos os meus vídeos de copy. Tá? Eu falo, gente, a copy, o vídeo, o criativo em si, inteiro, tá? Você tem que descascar ele, tá? Você tem que saber como é que antigamente falavam, gente? Você tem que saber de fio a pavio o que seu produto entrega, até o que ele tem, tá? Até o que ele tem que o cliente pode criar objeção, que é a aula passada. Não deixem de ver como quebrar objeções, tá? Como vocês vão fazer para depois de oferecer isso aqui tudo, tá? Vocês debaterem com o cliente que caiu na sua página de vendas, ou com o cliente que caiu no seu WhatsApp, tá? Ou com o cliente que está caindo, seja lá onde vocês colocaram no seu e-mail, né? Ou na sua listinha, e tá te tacando pergunta, e tá querendo saber como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, o que esse produto faz, o que ele resolve, se ele tem isso, se ele não tem aquilo, tem que estar tudo na ponta da língua. Lá ensina tudo. Vai para a aula 1 correndo, tá? Então, gente, eu queria mostrar para vocês mais essa aula de copy, porque é importante, tá? É importante. Fiquem muito atentos, tá? Porque a aula de copy, a aula de mineração, a aula de Facebook Ads, não tem por onde correr, tá? É importante, vocês têm que mergulhar nesses três pilares aí. Por isso que vocês vão ver, o foco de todo o meu conteúdo é praticamente nesses três pilares, tá? Quero agradecer vocês, né? A todo mundo que ficou até agora. Espero vocês para a próxima aula. E sobre esse plantão ao vivo, eu já vou falar para vocês quando que vai começar, tá bom? Essa quarta eu vou fazer uma live no Instagram, tá? Só pra gente acertar esses pontos, mas vai ter um lugarzinho para vocês toda quarta-feira às 20 horas, tá? Eu vou dar certeza desse horário direitinho, para vocês tirarem as suas dúvidas, para vocês fazerem um contato comigo, falarem online comigo. E eu vou estar lá para vocês aproveitarem essa 1 hora, tá? Eu vou levar um conteúdozinho pra gente fazer uma rápida abordagem e depois eu vou abrir para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, aproveitem o conteúdo, estejam todos apostos estudando sempre. Quem estuda, gente, tá sempre na frente. Quem testa tá sempre na frente, tá? Não se esqueçam, 20% de
20% de estudo, de leitura, de teórico e 80% de prática. Bora lá então. Tchau, tchau.